Olá, abençoados do Senhor Jesus Cristo, santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu sou o irmão Márcio do Ministério Essência da Graça, aqui na cidade de Tiradentes. E continuando a nossa série de vídeos, Filhos ou Escravos. Se você não assistiu o nosso vídeo número 1, eu convido você a assistir o vídeo número 1, porque ele fala sobre a justificação. Você vai entender que você já é justificado. Não importa o que os outros dizem, não importa o que o sistema religioso diz, o que importa é o que Cristo diz em sua palavra. Amém? E Cristo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que você reinasse em vida. Se você não tem conseguido reinar em vida, se você tem sentido verdadeiramente o peso de um jugo e de um fardo que não é seu, infelizmente você tem vivido como escravo. Viver em Cristo é viver em alegria. Viver em Cristo é saber que você é salvo. Viver em Cristo é saber que você só precisa viver pela fé. Nada que você faça trará a você benefício algum, mas o que lhe trará benefício é a fé que você tem em Jesus de Nazaré. Nenhuma obra que você conclua será suficiente para lhe trazer benefício algum. A única coisa que você deve viver é única e exclusivamente pela fé. Bom, hoje no vídeo 2, nosso subtítulo aqui é: já somos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Meu amado irmão, o sistema religioso criou diversos pedágios para que o povo pudesse chegar, que na verdade não consegue nunca se achegar. Já chegou faz tempo, já se achegou faz tempo, mas infelizmente milhões de pessoas ainda não sabem disso porque vivem presos a doutrinas humanas. O sistema ele criou vários pedágios para que o homem, entre aspas, pudesse se achegar até Deus. O primeiro é ele levantar a mão durante um culto e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Ele vai lá na frente, diante de várias testemunhas, ele declara que ele reconhece a Cristo como Senhor e Salvador e pede a Deus que escreva ali o seu nome no livro da vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ele se batizar, né? Ele concluir ali a obra do batismo e sepultará, entre aspas, os seus pecados na água do batismo. Tudo isso são vãs filosofias que foram anuladas na cruz do Calvário. Ah, irmão Márcio, mas Jesus se batizou? Sim, Jesus se batizou porque Jesus, na verdade, ele veio o quê? Cumprir a lei. Se você ler lá no livro de Levítico, capítulo 16, o livro de Levítico é um livro exclusivo da lei, mas o capítulo 16 fala sobre a preparação do sumo sacerdote para entrar até o sumo dos santos, até o santo dos santos, perdão. E uma das coisas que ele deveria fazer era lavar-se, era se purificar com água para entrar no santo dos santos. Lembre-se, Deus enviou João Batista, primo de Jesus, o último dos profetas, para poder preparar o caminho de Jesus. E ali no deserto João apregoava o arrependimento, o batismo do arrependimento. Jesus ali, ao visitar João em um belo dia, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se batizou como um cumprimento da lei. Por quê? Porque Jesus seria o nosso sumo sacerdote. Ele entraria uma única vez por todas para remir todos os nossos pecados. E como o sumo sacerdote precisava lavar-se, era uma prática da lei, Jesus também ali, ele decidiu cumprir esse ritual para que toda a lei fosse cumprida. Mas como eu disse lá no vídeo 1, nós traríamos as epístolas de Paulo, de Romanos até Hebreus, para que nós pudéssemos aprender juntos o que Deus diz a respeito de nós, o que nós representamos para Deus segundo as Escrituras Sagradas.
Segundo os homens, nós sabemos que aquele que não se batiza, ele não é de Deus. Segundo os homens, segundo a teologia humana, segundo o que as igrejas que vivem debaixo do jugo da lei criaram, aqueles que não se batizaram não se arrependeram. Mas existe também um porém. Não basta eu querer me batizar. Para se batizar, existe todo um ritual, ou seja, se você não é casado, você não pode se batizar. Se você ainda tem algum vício, você não pode se batizar. Se você ainda tem algo que te prende, entre aspas, ao mundo, você não pode descer as águas. Mas vamos ver aqui em Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5, o que diz a palavra de Deus. Lembrando, seja um bereano, confira na palavra tudo aquilo que for ministrado para você. Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, na morte de Cristo, todos fomos batizados. Eu e você já nascemos batizados. O batismo é a remissão dos pecados. E Cristo nos remiu através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não é a água que vai remir os meus pecados. O que remiu os pecados da humanidade foi o sangue de Jesus. Na verdade, nós já nascemos sem pecados. Por quê? Porque onde há pecado, há dívida. E qual é essa dívida? A dívida da morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas Cristo anulou o pecado, entregando-se como último sacrifício. Lembrando, o que anulava o pecado? Era o sangue de cordeiros, o sangue de bodes. Então, o sangue de Cristo foi o último sacrifício na cruz do Calvário para que houvesse uma remissão eterna dos seus filhos e dos seus escolhidos. Naquela época, ainda eram consideradas as pessoas pecadoras, até a morte de Cristo. A partir da morte de Cristo, o pecado foi anulado. E todos que nasceram desde então, não nasceram mais sobre o jugo do pecado. Volto a dizer, tem um vídeo aí no nosso canal que fala sobre a inexistência do pecado. Se você deseja se aprofundar neste tema, assista este vídeo que eu tenho certeza que será de extrema importância e esclarecedor para você. Pois hoje não temos mais pecado. O que temos são frutos da carne, como diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Então, nós fomos batizados na morte de Cristo. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Paulo está falando para aquela geração, né? Para aquela geração que eles foram sepultados com ele, com quem? Com Cristo, pelo batismo, não da água, mas pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, você não pode mais andar como um pecador, como o sistema religioso diz, para poder lhe aprisionar. Existem algumas coisas que o sistema usa há milhares de anos para aprisionar as pessoas. Inferno, Satanás, diabo e pecado. Então, meu amado irmão, tome muito cuidado, porque essas três coisas não existem mais. Não existem. Você é livre em Cristo Jesus. Não livre para sair cometendo as concupiscências da carne, mas livre de uma lei que verdadeiramente gerava morte, que trazia morte, mas que também foi anulada por Cristo Jesus. Você então já é batizado. Se você tem sentido o peso de não poder se batizar, porque o sistema religioso colocou sobre você essa ordenança, poxa, eu não posso me batizar porque meu marido não quer casar comigo, minha esposa não quer casar comigo, nós somos amigados, somos amaziados. Eu digo para você que você já é batizado. Você que tem aí o seu filho jovem, está preocupado, meu filho não se batizou, tem aquela crença pagã, né, que diz que se as almas que perecem, que morrem sem o batismo, ficam vagando. Isso é uma crença pagã, meu amado irmão. Nós todos já somos batizados em Cristo Jesus
na sua morte. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo é a palavra, mas que foi ocultado de você para que você vivesse debaixo de um jugo de aprisionamento. Quero continuar. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, nós, quando Paulo disse sobre a ressurreição, ele estava dizendo, para aquela geração que ali estava, olha, andemos em novidade de vida e ressurjamos agora como novos seres, sem pecado, porque em Cristo, na sua morte, fomos batizados. Mas nós não nascemos naquela geração, nós nascemos depois, 2000 anos depois, aí, 1900 e poucos anos depois, como é o meu caso, que eu nasci em 1972. Então, eu já nasci ressurreto, com uma vida sem pecados. Graças ao quê? Ao batismo? Não. Graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque fomos batizados com ele no batismo da sua morte. Cristo se batizou porque era necessário que ele entrasse uma última vez no Santo dos Santos para poder ali verdadeiramente se sacrificar e remir toda a humanidade. Então, nesse vídeo número 2, eu queria declarar sobre a sua vida que você já é batizado. Se você tem vivido debaixo de um jugo que tem lhe trazido tamanho pesar, você tem vivido como escravo e não como filho. Viva como filho, como um filho batizado em Cristo Jesus. Basta você crer, pois o justo viverá da fé. Amém? Espero ter esclarecido essa questão do batismo para você. Se você tem alguma dúvida, mande aí o seu recado, mande aí o seu comentário e nós responderemos com o maior prazer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que nós criarmos um conteúdo novo, você seja notificado. Amém? Um forte abraço e hoje é o melhor dia da sua vida. Melhor que hoje, só amanhã, pois vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. Um abraço, meus irmãos.